Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula de apoio para a nossa Escola Bíblica Dominical. E, neste momento, iniciando um novo trimestre, cujo tema é Os Pilares da Nossa Fé. Nisso cremos, isso pregamos. Te convido a acompanhar conosco este ensinamento bíblico, estudar conosco, para já termos um panorama desta lição maravilhosa que estudaremos em todas as nossas congregações. E temos o privilégio de estar acompanhados do nosso coordenador geral do CAPED, pastor Paulo, que desta vez é o comentarista deste trimestre. Debruçou sobre este tema e reservou um tempo diante de tantas atividades, compromissos, separou o momento para preparar, para nos trazer o ensinamento tão precioso e importante para a igreja, que são os pilares da nossa fé. Pastor, meus irmãos, é um privilégio estar novamente aqui, depois de muito tempo, gravando uma videoaula do CAPED e nessa ocasião tendo a responsabilidade de ter sido o comentarista dessa revista. É um assunto bastante importante, quando nós falamos dos pilares da nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, e o nosso desejo nesta oportunidade é que este comentário, este bate-papo, possa ajudar você, professor, a preparar melhor a sua aula e que a gente possa ter um trimestre aí enriquecedor na nossa Escola Bíblica Dominical. Fica com a gente. E na lição primeira, o tema é a importância da doutrina, pois antes de adentrar minuciosamente em cada ponto da doutrina cristã, daquilo que sustenta a fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário termos uma visão do que é doutrina, do que é esse conjunto de ensinamentos que nós temos registrado, temos definido e deve ser conhecida por toda a igreja, por todos os membros. Como nós podemos definir, pastor Paulo, doutrina, como podemos resumir isso, deixar bem claro para nossos irmãos? Irmãos, quando eu recebi essa incumbência e acatei a incumbência de escrever essa revista, foi com muita oração e dedicação, até pelas dificuldades do dia a dia que a gente tem. E eu comecei a avaliar a importância desse estudo, que muitos irmãos já conhecem profundamente as doutrinas da nossa igreja, mas a gente tem uma rotatividade de pessoas que vêm, de pessoas que vão e de pessoas que crescem também, né? De jovens que vão chegando para a vida mais adulta e nunca tiveram aí uma inserção maior naquilo que é a doutrina que norteia, que sustenta a nossa igreja. Até o tema da nossa revista, quando nós falamos dos pilares da nossa fé e a gente pensa no que são os pilares dentro de um ambiente de construção, os pilares são aquilo que dão sustentação à edificação. Você pode mudar uma janela, você pode mudar uma porta, você pode mudar uma cor, você pode mudar várias coisas numa edificação, mas não pode mexer nos pilares. Os pilares são aquilo que dão sustentação para uma edificação. E a nossa fé, ela precisa estar edificada, sustentada, abalizada por estes pilares, que eles não podem ser mudados. No decorrer da história, no decorrer da caminhada, eu, por exemplo, que já tenho vários anos dentro da nossa denominação, já vi muitas coisas mudarem, mas que são as coisas aparentes. Mas a parte fundamental, os pilares da nossa fé, eles não podem ser mudados. E eu vejo a importância de estudar esse assunto, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente vê, como eu coloquei aqui na revista, na interação com os professores, que a gente vê pessoas importantes falando em atualização da palavra de Deus, em mudança, pessoas que são influentes também, que têm costumes e ensinamentos, por exemplo, a Hipergraça, que eu citei aqui na nossa revista, que são movimentos que eles têm muito pouco a ver com os pilares da nossa fé. Então é importante a gente, nesse trimestre, debruçar mesmo com atenção nesses assuntos, muito além do que está escrito, porque a gente tem restrição, né, de espaço
para escrever, mas os assuntos estão pontuados pelo menos, né? Então, dentro desta pontuação que a gente fez aqui na revista, os professores estudarem mais a miúde, mais profundamente e trazer esses assuntos aí para o nosso dia a dia, para o nosso momento. Verdade. E falando em fundamento, falando em pilar, um versículo que já me chama a atenção, em Efésios capítulo 2, versículo 20, que é mencionado sobre edificação fundamentada. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então a Bíblia nos mostra o povo de Deus estando debaixo de fundamento dos apóstolos, não que apóstolos sejam os fundamentos, mas eles ensinam o que aprenderam de Cristo. Então, sustentando esse ensino dos apóstolos está Cristo. Cristo é a base de tudo, que sustenta. Né? E foi citado aqui casa, construção, edifício. Realmente aquilo que é feito tem que ser bem feito, bem projetado, bem calculado para que possa se construir, possa se estar protegido contra as intempéries, possa estar protegido contra o tempo, o desgaste, algo que pode até, inclusive, ser construído e ser levantado conforme o cálculo desse projeto, mais você pode subir, né? Exatamente. E aí a igreja aprende que ela tem que ser edificada, construída no fundamento da doutrina, do ensino dos apóstolos e em Cristo. E aí um edifício sendo bem projetado, você pode subir mais andares porque ele foi preparado para aquilo. Então, Cristo é aquilo que, se nós estivermos nele, estamos preparados para crescer, preparados para prosseguir, preparados para ser uma igreja que vai até o fim, o seu propósito, sua missão na terra e chegar à eternidade. E também um edifício, se ele tiver todo o material correto, toda a proteção correta, então ele está protegido contra alguma coisa que possa corroer, né, uma ferragem, possa ali por debaixo destruir. E nós temos a segurança que o nosso fundamento, Cristo, não pode ser abalado, não pode ser prejudicado, não pode ser corroído, se estivermos em Cristo, nos seus ensinamentos, a sua doutrina, que é o conjunto de ensinamentos, conjunto de instruções que formam a nossa fé. Se estivermos nele, temos a certeza que esse edifício não vai corroer, não vai ruir, não vai desabar, vai até suportar as dificuldades. Como tem lugar aí, por exemplo, o Japão, tem edifícios preparados com amortecedores, com sistemas para absorver toda aquela região que tem muito terremoto. E certamente toda a instrução que Deus nos deu nos prepara para suportarmos qualquer intempérie, tribulação, dificuldade, oposição na existência da igreja nessa terra. Ele já nos preparou, a estrutura é forte, a estrutura é boa, a estrutura é garantida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios já nos reforça isso, que temos que ser edificados no fundamento que a base é Cristo. E essa palavra do apóstolo Paulo aos Efésios, ela vem corroborar, né, com a mensagem de Jesus no final do sermão, né, das bem-aventuranças, quando ele disse aos seus discípulos: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ele com um homem prudente, que construiu, que edificou a sua casa sobre um terreno firme, né? Ele teve a perspicácia de cavar até encontrar rocha, até encontrar terreno firme, diferente daquele que não teve a mesma observância, o mesmo preparo, o mesmo cuidado, e ele edificou sobre areia mesmo, não quis encontrar a terra firme. E nesse texto de Mateus capítulo 7, Jesus disse que desceram as chuvas, correram rios, bateram os ventos, sopraram os ventos, enfim, tudo o que aconteceu com um, aconteceu com o outro. Porém, o que estava fortemente edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a nossa pedra angular, esse resistiu a tudo. Então, a importância da doutrina é que ela nos ensina a respeito do caráter de Deus, ela nos fortalece no caráter de Deus, ela nos ensina o caminho da salvação e ela nos dá essa resistência para que a gente consiga estar firmados e solidificados
nesses tempos ou nesses momentos em que os ventos sopram, porque eles vão soprar, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Ali Paulo, ele não coloca como uma possibilidade do dia mau chegar, ele coloca quase que como uma certeza. O dia mau vai chegar e você precisa estar preparado para resistir. Esse é o papel da doutrina, a importância da doutrina na vida do crente. O crente que está abalizado na doutrina pode vir o que vier, que ele resiste firmemente na presença do Senhor. Em Atos 2:42, também é mencionado que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, perseveravam naquela doutrina, ou seja, naquele ensinamento. Então, eles valorizavam, ouviam, recebiam para praticar e andar conforme aquela instrução recebida. Então, perseveravam na doutrina. Então, os apóstolos haviam recebido todo o ensinamento, acompanhando pessoalmente Jesus Cristo. Não havia a escritura do Novo Testamento ainda descrita, então era o ensinamento recebido diretamente por Cristo e eles replicando, retransmitindo isso, tudo aquilo que Jesus Cristo instruía, nas suas parábolas, nas suas ilustrações, suas verdades reveladas, que muitas vezes depois, mesmo após o ensino da multidão, ele no particular esclarecia mais profundamente ainda aos seus íntimos, seus apóstolos. Então, esses apóstolos tinham essa tamanha responsabilidade de replicar. E aí, o que a gente vê nesse 2:42, 43? No versículo seguinte, vê os que criam estando em comum e maravilhas, sinais sendo feitos e almas sendo salvas e tudo acontecendo, ou seja, eles no fundamento correto, a igreja funcionando, a igreja vivendo o que Deus queria. Então, havia almas salvas, havia transformação, mudança de vida. Então, no fundamento certo, a igreja vive certo, né? O aprender correto é a ortodoxia, né? Você aprende a instrução reta, que leva à ortopraxia, a prática correta. Eles praticando correto, orando, acompanhando atentamente o ensino dos apóstolos, colocando em prática, e o resultado, né? Estava ali tudo para que tudo funcionasse muito bem. Ótimo. E quando a gente fala de doutrina, até, Éden, você talvez tenha um pouquinho menos de tempo de caminhada na Assembleia de Deus do que eu, quando a gente falava em doutrina, culto de doutrina, em tempos passados, a gente já pensava naquelas questões de costumes, né? De vestimenta, enfim, uma série de coisas que envolviam a vida cristã. Que costumes são muito importantes, porém a gente não pode fazer essa confusão, né? Confundir costumes com doutrina. Então, o que é doutrina especificamente? Doutrina é um conjunto de princípios fundamentais de uma crença, de um sistema, de uma ciência, né? No nosso caso, a gente está falando de um conjunto de princípios que são fundamentais para a nossa crença, para a nossa fé. Então, a doutrina, ela, num sentido geral, ela fala de ensino, ela fala de instrução, ela fala de orientação, fala de direcionamento. Quando a gente fala de doutrina cristã, doutrina bíblica, a gente está falando daqueles princípios fundamentais, é muito importante frisar o fundamentais, né, que é fundamento, que é base, que são os pilares da nossa fé, né? E quando são princípios fundamentais, são coisas que eu coloco aqui na revista que são atemporais, eles não estão presos a um tempo, eles são arregionais, não estão presos a uma região, né? Então a doutrina bíblica, ela vale em todo lugar, em todo tempo, para todas as culturas, né? Então a Bíblia, ela respeita a cultura, porém a cultura não pode fazer com que a doutrina, que é um fundamento, que ela seja alterada em função da cultura. A cultura, ela tem que se adaptar à doutrina e não a doutrina à cultura. Então, doutrina é um fundamento, vou usar uma palavra aqui, inabalável, imutável em todos os tempos e em todos os lugares. Isso é doutrina, é esse conjunto de princípios que são fundamentais, que dão direcionamento, que dão orientação. Eu coloquei aqui no primeiro tópico, né, o que é a doutrina no Antigo Testamento, o que é a doutrina no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus, ele, já no Êxodo, né, depois de falar das criações, dos inícios, no livro do Gênesis, no Êxodo, Deus, ele tira um povo que estava
430 anos aproximadamente, numa região estranha, com deuses estranhos, um povo que estava adaptado a uma cultura diferente. Então Deus tira esse povo, e esse povo que Deus quis fazer desse povo o seu povo. Então Deus precisou doutrinar esse povo, ensinar esse povo, trazer princípios fundamentais. E para que isso fosse feito, Deus precisava desconstruir algumas coisas, algumas culturas, alguns ensinamentos, alguns conhecimentos que aquele povo tinha. E foi quando Deus levou o povo ali para o Sinai, né? E naquele evento, deve ter sido lindo, maravilhoso. E da mesma forma, a gente lendo o texto lá em Êxodo 29 a 34, você vai ver que foi meio amedrontador também, quando Deus ele desceu no monte e começou a falar, o povo recuou, falou, opa, peraí, Moisés, escuta lá e transmite para nós, porque o povo ficou meio apavorado, não tinha a experiência com Deus, né? Então ali Deus, ele precisou transmitir essas orientações, esse direcionamento, esse ensino para o povo que ele tinha tirado de uma cultura pagã, de uma cultura idólatra, uma cultura panteísta, né, que adorava muitos deuses. Então Deus ele chamou o povo para uma responsabilidade. E é muito interessante esse momento no deserto para formar um povo, para criar uma nação, e Deus dá todo aquele conjunto de instruções sacerdotais, morais, sociais, jurídicas, exato, de saúde. Então, todo conjunto de instruções. É uma doutrina para a nação, uma doutrina do Antigo Testamento, é uma aliança. Então é muito interessante tirar aquele povo escravo e antes de sair adiante, marchando, vamos parar, vamos ensinar para mudar a mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho, de povo de Deus, mudar a mente. Então, assim como nosso povo, nossos irmãos, ao sair do mundo, antes de sair, não, eu vou viver grandes coisas em Deus. Ok, vai viver, mas para primeiro, aprende primeiro, receba as instruções para como viver. A gente vê ali, é muito interessante o Pentateuco. Gênesis, um Deus criador. Êxodo, aquele povo com promessa, é tirado de lá, liberto. Então, Deus que liberta. E na sequência vem Levítico, instruções, orientações, ordenanças, né, regras. Então, antes de sair para o Números, que é o prosseguir da marcha no deserto, antes de movimentar, primeiro é aprender. Então, no Êxodo, é um povo livre, né? Tirar das garras das trevas. Pausa em Levítico para as instruções e prossegue em Números, Deuteronômio, para a continuidade. Então, Deus quer movimentar a nossa vida, quer mover a nossa vida no plano que Ele tem, nos projetos que Ele tem, mas primeiro pausa e aprende antes de seguir. E Deus, no Antigo Testamento, só para fechar ainda do Antigo Testamento, Deus é tão focado no ensino que Ele reserva uma nação para ser sacerdotal, uma tribo para ser sacerdotal, e uma das responsabilidades delegadas a eles é o ensino. Então, eles iam exercer o cuidado e todas as práticas do sacerdócio, templo, e também ensinar o povo na lei. Então, olha como Deus manda uma tribo ser responsável em ensinar as demais, e dentre as famílias determina os pais ensinarem seus filhos, andando exatamente, e falando. Então, Deus determina uma tribo ensinar as outras, e cada família, cada cabeça, cada pai e mãe ensinar o seu filho. Olha como Deus está sempre atento a isso, ser passado de geração em geração os seus princípios. Exatamente. E é interessante dentro dessa fala sua, que a doutrina, ela não é uma orientação, direcionamento, um ensino, simplesmente para um relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, evidentemente, né, relacionamento com Deus. Mas se a gente pegar os ensinamentos bíblicos a partir do Sinai, a gente percebe que era um relacionamento, em primeiro lugar, com Deus, evidentemente. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus dizendo quem Ele é e o que Ele espera do povo em relação a Ele, mas também qual é o comportamento que as pessoas devem ter com o seu próximo, com outras nações, com outras pessoas, com aqueles que prestam serviço. Então, a doutrina bíblica, é evidente que num primeiro momento, ela nos leva a um relacionamento com Deus, mas não só.
Não só, ela nos leva também a uma vida cristã, que é aquilo que você falou, da ortodoxia e da ortopraxia, né? Então, o ensino reto para uma prática reta, né? E essa prática reta, ela não se refere tão somente à divindade, ela é abrangente ao nosso dia a dia, à nossa comunidade, né? À nossa vivência em família, em sociedade de forma geral. E aí já partindo para o Novo Testamento, Jesus Cristo também, é maravilhoso observar a caminhada de Jesus, andando, ensinando, apontando tudo que está ao redor, a natureza, pássaro, plantas, e apontando e ensinando. Então, o seu caráter pedagógico, formando seus apóstolos, formando a igreja, né? E aí, tudo que ele deixou, fica o conjunto de ensinamentos que forma, né, a doutrina da igreja, que o pastor Paulo já esclareceu, cuidado para não ser confundido com costume, ou regulamentos denominacionais também. Exato. Cada denominação vai ter o seu regulamento, que pode ser, como, né, foi citado, transitório, pode mudar, mas o que é fundamento, que realmente os pilares não podem ser mudados. Nós teremos ao longo do trimestre, teremos sobre doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, e diversas que não podem ser entendidos errados, cridos errados, que não já entram em heresia. Então, realmente, cada um desses realmente tem que ser o conjunto. E o que eu acho interessante aqui no Novo Testamento, na Epístola de Judas, que é o versículo de número 3, que é um dos motivos de nós entendermos, compreendermos e reforçarmos nesse trimestre, Judas 3, que é uma exortação bíblica para nós estarmos prontos para batalhar por essa fé. O versículo 3, em Judas, diz: senti que amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos. Frisando aqui, batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Minha versão aqui é NVI. O que é batalhar pela fé? Eu crer, eu estar confiando. Dá a entender esse texto que não é esse sentido de pela fé, embora tenha que ser defendida, batalhada, mas no sentido de batalha pela fé, que é, ou seja, esse conjunto de crença cristã. Esteja pronto, né? Batalhar por essa fé, por esse conjunto de crenças que você tem, pela sua fé no Evangelho, fé em Cristo, fé na salvação que está em você. Então, batalhar pela fé. Então, é tão importante conhecermos, entendermos, termos bem firmado para estarmos prontos para batalhar, para guardar esse conjunto de princípios em nós e também rebater tudo que for contrário a ela. Exato. E olhando aqui, Éden, para a questão da doutrina no Novo Testamento, nós vamos encontrar duas palavrinhas no grego aí, que se referem à questão da proclamação da palavra, do ensino. A palavra querigma, ela fala mais da evangelização de forma mais geral, de você apresentar o plano de Deus de salvação. E a palavra didaquê, ela fala mais do ensinamento. Então, ela fala daquilo que você crê, e outra fala daquilo da maneira de você viver, voltando aqui na ortodoxia e na ortopraxia, né? Uma fala daquilo que você crê, da fé mesmo em Cristo Jesus, e da outra você vê a sua maneira de aplicar aquilo que você crê. Então não basta crer, precisa viver o que você crê, é o que a gente colocou aqui, né? Nisso cremos, isso pregamos, e isso também nós vivemos. E é interessante a gente observar, como você já fez menção, do ministério de Jesus. Jesus fez muitos milagres. E, na realidade, se a gente for observar os milagres de Jesus, nenhum milagre foi por acaso, né? Tudo que Jesus fazia, Jesus estava, na realidade, dando uma lição. Eu acho muito interessante aquela passagem de João, capítulo 9, quando eles se encontram com um cego de nascença, e a pergunta inicial dos discípulos é: quem pecou? Foi ele? Foram seus pais para que ele nascesse cego? Então, ali eles tinham ainda alguns ensinamentos que estavam incubados neles a respeito de um pecado pré-natal,
né, de um pecado pré-natal, a ponto de perguntar se a pessoa tinha pecado para ter nascido cego, então ele tinha pecado no ventre, talvez, ou quem sabe, não sei se eles tinham um pensamento de vidas pregressas, né, se esse pensamento estava incutido ali também, mas Jesus ele realiza aquele milagre para mostrar que este pensamento deles estava errado. Então Jesus está ensinando, curando, e graças a Deus, o cego deve dar graças a Deus por isso, né? Que Jesus aproveitou a enfermidade dele para fazer um ensino, para trazer uma doutrina, que nem tudo aquilo que acontece de ruim é resultado de um pecado direto da pessoa. A gente sabe que tudo que acontece de ruim no mundo é resultado do pecado, do pecado natural, do pecado da natureza humana, né? Do pecado que, infelizmente, entrou na história. Mas nem tudo é resultado de um pecado direto, que às vezes tem algumas pessoas que pensam assim, né? Vê uma pessoa sofrendo e fala, esse daí, coitado, deve estar em pecado, deve ter feito isso, feito aquilo. Então, os milagres de Jesus, eles tinham um caráter pedagógico, né? Eles tinham um caráter de ensinamento, e além disso, Jesus ele gastou mais tempo ensinando do que fazendo milagres, né? Jesus ele não perdia a oportunidade de ensinar, e eu coloquei aqui que quando ele terminou o ministério dele depois de 3 anos e meio, a ordem que ele disse para os discípulos, na realidade, foi de ensinar, e de ensinar as nações, né? Evangelizar e ensinar as nações a servirem ao Senhor. Então nós vemos aí, dentro desse primeiro tópico, essa definição de doutrina no Antigo, doutrina no Novo Testamento, e aí para o segundo tópico, nós vamos falar da importância da doutrina, o porquê da doutrina, né? Devemos ter isso em mente, né? Por que a doutrina é tão importante para nós, né? Um segundo ponto a nós estudarmos juntos com nossos alunos, meditarmos, para reforçar isso, que é importantíssimo tudo que nós veremos daqui em diante no próximo, neste trimestre e nas próximas lições. E foram citados aqui alguns pontos, ser divina, primeiramente, nós entendermos que ela é dada por Deus, ela é entregue por Deus, é autoridade acima até da denominação da igreja que fazemos parte. Então, é uma autoridade suprema do dono da igreja, aquele que se doou, nos comprou. E quanto mais próximo estivermos das Escrituras, mais puro e cristalino está, porque está junto à fonte. Então, a primeira importância é que ela é divina, é Deus que nos entregou, Deus que nos revelou, Deus que nos deu o privilégio de receber a sua palavra, receber os seus ensinos. Então, devemos estar cientes da autoridade que ela tem, da autoridade da palavra. Então, a melhor coisa é nós sempre, qualquer dúvida, palavra. O que deve estar em nosso meio, ministração, exposição das Escrituras, porque eu estou mais próximo da fonte, daquilo que é, né, a água cristalina. Embora tenha, às vezes, testemunho não é a exposição da Escritura, embora tenha pensamentos de um pregador, suponho isso, suponho aquilo, para ilustrar, né, algumas coisas interessantes, mas sempre voltar para a palavra. Então, a autoridade é divina, é olhar para o que Deus falou, para o que Deus deixou registrado para nós. Então, é importantíssimo, primeiro, saber que é do dono da igreja, o dono das nossas almas, o Criador e Redentor. Queria ler aqui, Éden, está até citado aqui no texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, falando nesse primeiro subtópico aqui, que é a importância da doutrina bíblica, que ela é divina. Olha o que o irmão Pedro nos diz aqui, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu achei muito oportuno colocar aqui, porque a gente conhece algumas religiões que se dizem cristãs, que elas são frutos, são objeto de uma revelação
posterior a algumas pessoas. Não, porque o anjo me apareceu e me disse, porque eu fui levado em tal lugar, eu tive um arrebatamento de espírito, porque o fulano de tal falou, a fulana de tal falou. Isso não é doutrina bíblica. A doutrina bíblica, ela é importante porque ela é divina. Então, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Então, primeiro ponto aqui, por que a doutrina bíblica ela é importante? Porque ela é divina. Se não for divina, não é bíblica. Se não for bíblica, não é importante. Então, ela é descartável se não for vinda da parte de Deus. Esses dois versículos aqui de 2 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, eu achei bastante importante aqui. Então, o primeiro ponto é que ela é divina. Ela é importante porque é divina. Inclusive, falando de ser divino, o alerta que tem lá em Apocalipse, capítulo 22, tá fechando a Bíblia, Deus já faz um alerta. Versículos 18 e 19, ele é o alerta que qualquer um que mexer nisso, Deus alertando, não mexe, Exatamente. Não altere. Então, estamos falando de fundamento que é eterno e imutável. Ele vem em capítulo 22, versículo 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, e se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida, na cidade santa que são descritas neste livro, Em específico, primeiramente ao livro de Apocalipse, mas a gente aplica para toda a palavra de Deus. Opa, não mexa, não acrescente nada, nem tire nada, porque vai ser tirada a sua parte. Então, qualquer um que distorcer, deturpar, então ele está sendo alguém que está tirando de si mesmo e afetando com consequências eternas, quem ouve, crê e o segue. Então, se alguém distorcer, e está fazendo muitos o seguirem, que a consequência é eterna e vai afetar diretamente a sua salvação. Aí eu coloquei aqui no finalzinho desse subtópico, que por ser divina, a doutrina bíblica não está limitada a tempo, ou seja, ela é eterna, perene e imutável, não está limitada a espaço, pelo contrário, é a mesma para todos os povos, em todos os lugares. Então, é importante a gente entender que a doutrina bíblica, ela é divina e Deus é eterno, então a Bíblia, a doutrina, ela é eterna também. Segundo subtópico aqui, eu coloquei que ela livra da destruição. Ela livra da destruição, citei aqui Oséias 4:6, o meu povo está destruído por falta de conhecimento. É interessante, e foi citado aqui no texto da revista, que a falta de conhecimento não era por falta de disponibilidade de ensino. O povo não quis, o povo rejeitou o ensino. Então, pior do que você não aprender é você não querer aprender. Pior do que não querer conhecer a doutrina, não conhecer a doutrina, é não querer conhecer a doutrina. E isso levou o povo aí à destruição, levou à idolatria, levou à falta de comunhão com Deus, levou a cativeiros. Então, é importante a gente dar importância, é importante dar importância à doutrina bíblica, porque ela nos livra da destruição. Evidente que o texto de Oséias está falando de uma destruição temporal, física, humana, mas no nosso caso é uma destruição pior do que isso, que é a destruição eterna. Então, Deus, através da doutrina, nos livra do pecado, nos livra da carne, do mundo e principalmente da destruição eterna. Nos mantém livres também, porque além da destruição física e todos esses pecados, me lembrou aqui Gálatas, onde foi todo um trabalho para combater o ensino que estava sendo distorcido, o fundamento sendo mexido. Então tinha lá um fundamento da graça, de como é o Evangelho em Cristo, e aí muitos distorcendo ali, trazendo para, puxando ali demais para o judaísmo. Então, uma forma judaizante. Então, a doutrina iria mantê-los livres de não serem destruídos como igreja, de com o tempo ir perdendo ali, de estar debaixo da graça de Cristo. A minha confiança inabalável é na salvação pelo mérito da obra de Cristo. E isso estava sendo aos poucos sendo mudado por falsos mestres, levando a tal um fundamento, crer novamente em atos alinhados com a lei, atitudes, algumas guardas e comportamentos de algo na lei. Então, iriam ser também destruídos, como ia se desfazer, ia desmanchar tudo aquilo que havia sido construído pela graça em Cristo. Então, um combate ali do apóstolo foi escrever, exortar, para que
estivessem no trilho da graça, caminhando pela graça. Né? Então, guardar, né, de erro, da perdição, da destruição, vários sentidos. E o seguinte, também já emendando aqui o subitem C, é maturidade cristã. Então, a doutrina vai nos conduzir para o crescimento, amadurecimento. E o texto que eu anotei aqui é bem interessante, Efésios 4,14. Efésios 4,14, nós estamos falando que devemos estar maduros. O comentarista, o pastor Paulo citou em Hebreus, né? Que foi declarado que eles não, pelo tempo corrido, deveriam estar mais maduros e não estavam. E eu acho interessante Efésios 4,14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, um alerta sobre não sermos meninos. Aquele que não cresce fica um menino inconstante, né? Só para ir uma ideia diferente aí, e aí ele acredita. E só para outra coisa, para o outro lado, ele está junto. Aí ele está acreditando numa coisa, aí alguém ventila aí, supostamente sendo uma verdade, uma descoberta ou algo assim, aí isso abala a fé dele. Então é um menino que o vento joga ele para lá e para cá. E aí a Bíblia fala, ó, não seja levado por ventos de doutrina, porque isso são engano de homens que enganam fraudulosamente. Então, fraudulosamente vem de fraude. Então, alguém está fazendo algo errado, corrompendo, engano, né? Enganando a muitos. Então, quem está amadurecendo começa a ficar pronto para não cair nos ventos e enganos. E é interessante, Éden, eu estou pastoreando já há mais de 30 anos e a gente percebe o quanto de energia que às vezes a gente gasta com coisas, com pessoas imaturas que já têm algum tempo de caminhada e que poderiam já estar sendo mestres, né? Como diz lá o escritor aos Hebreus, que já podiam estar num patamar acima. A gente gasta muita energia com pessoas imaturas que não deram devida importância à doutrina bíblica e deixamos de investir esta energia naquilo que é o objetivo da igreja, de conquistar almas, de conquistar vidas. Às vezes você fica ali rodeando em algumas situações por falta de algumas pessoas darem importância devida à doutrina e elas não amadurecem. E a gente tem que tomar cuidado, tem que dar cuidado e atenção para essas pessoas também, mas a gente despende energias em algumas situações que poderiam já ter sido superadas se todos nós dessemos a devida importância à doutrina bíblica, né? Então, essa maturidade, que inclusive a gente está terminando de estudar um trimestre, né, sobre maturidade cristã, bastante importante esse trimestre que a gente está terminando, e a doutrina é um dos caminhos, né, que pode nos levar, nos conduzir à maturidade cristã. E essa maturidade vai fazer as pessoas estarem firmes, não sendo abaladas na sua fé, no seu ânimo, na sua disposição em servir e também na sua prática de vida. Não vão ser práticas inconstantes. Ora uma prática correta e ora o pecado dominando. Serão práticas constantes de uma vida piedosa, em santificação. Achei interessante também em Tito, ele falando sobre essa prática, quando ele cita em reservei aqui 2 versículos, Tito capítulo 2, a partir do versículo 1, onde vai sendo alinhado uma doutrina sadia com uma prática sadia. Exato. Tito capítulo 2, iniciando. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, olha, ministra a sã doutrina. Na sequência vem um conjunto de orientações para várias classes de pessoas, né? Os idosos, os jovens, esposos, esposas. Então, orientações práticas. Então, ele fala, ó, é importante ensinar a Tito, a igreja, a doutrina sadia. Já é um sinônimo que existe do ensino doentio. Então, ele fala, ó, doutrina sadia. E aí ele descreve várias práticas de conduta, de viver. E ele chega no versículo 10, onde ele vem e diz... não defraudando, está falando da prática ali, que é dos servos, escravos, não defraudando, antes mostrando lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a Almeida diz ornamento da doutrina, a NVI que eu estou lendo aqui diz, assim, tornem atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, ornamento ou tornar atraente. O que ele fala nesse versículo? De beleza. Ele fala, ensina essa doutrina. Ele comenta o que é uma prática correta em cada
categoria. Eu sou sua esposa, tenho uma prática. Se eu sou pai, eu tenho uma prática correta. Se eu sou empregado, eu tenho uma prática correta. Ele orienta toda essa prática e aí ele completa. Para que em tudo seja mostrada a beleza, o ornamento do ensino de Deus. Os valores belos e lindos, sublimes e puros de Deus sendo demonstrados na prática. Faz com que o ensino, a doutrina, seja reconhecida como de Deus. Exatamente. Como sendo louvável, como sendo algo divino. Então a doutrina ela é importante por quê? Porque ela é divina, porque ela livra da destruição e porque ela conduz a essa maturidade que está nesse modus operandi, né? Esse modo de vida que traz beleza e traz atração para as pessoas que estão de fora. As pessoas identificam, né, que nós temos uma doutrina que é diferente, um modo de viver que é diferente. Só pontuei aqui, anotei algo para completar esse tópico segundo, a importância. Eu citei quais seriam os motivos para conhecer a doutrina. Citei 3 motivos. Primeiro, conhecer a Deus, porque através da sua doutrina eu conheço mais a Deus. Segundo, ter uma visão bíblica. Então já entra em visão de existência, visão de mundo ou cosmovisão, ou seja, eu vou ter uma visão alinhada com a Bíblia sobre todas as coisas. E terceiro, rejeitar e combater distorções e heresias. Então, motivo para conhecer a doutrina, conhecer mais a Deus, ter uma visão bíblica de tudo e rejeitar e combater todo tipo de distorção. De acordo com o que você acabou de dizer, eu escrevi aqui, ó, a doutrina bíblica nos ensina a natureza de Deus, que é conhecer Deus, natureza e caráter de Deus. Ela nos ensina o caminho da salvação e ela nos ensina o padrão da santidade de Deus para a nossa vida. Então tá bem de acordo com o que você escreveu aí, tá batendo. Maravilha. E partindo por terceiro, necessidade da doutrina. Necessidade da doutrina. Importantíssimo lembrar que podem surgir afirmações, doutrinas de diversas fontes e direções, né? Que não são de cima, né? Não são de cima. O inimigo pode tentar soprar aí ideias dele, o homem na sua carnalidade pode soprar ideias dele também, né? E no meio de tanta coisa, pastor Paulo, nesse mundo, né? A gente ouve tanta coisa por aí. Internet, então, que você vê tanta coisa, você vê aí as redes, tudo. Você vê tanta coisa que, se alguém não conhecer a palavra, quanta dúvida. Eu coloquei aqui na introdução desse tópico, ó, se em todo tempo foi necessária a observação e a prática da doutrina bíblica, muito mais agora, quando vários movimentos filosóficos, ideológicos e até religiosos se têm apresentado como resposta para uma sociedade tão ansiosa quanto superficial. Então, nesse superficial aqui eu quis dizer o seguinte, que hoje todo mundo é doutor em tudo. Nós temos um aplicativo chamado Dr. Google, que ele sabe todas as coisas. E às vezes a gente pesquisa lá e lê 2 linhas no Google e acha que a gente está sabendo de alguma coisa. Então, a informação ela está à nossa porta. Só que tudo muito superficial, a gente não se aprofunda em nada. Mas a gente diz que sabe de tudo, a gente quer dar palpite em tudo. E nessa questão de doutrina, a gente percebe, nas redes sociais principalmente, que hoje apareceram mestres em tudo. E às vezes você vê pessoas que sequer deram os primeiros passos no conhecimento e elas estão querendo fazer apologia, estão querendo defender. E se a gente não tiver abalizado na doutrina bíblica, se a gente não tiver fundamentado de verdade, a gente pode até começar a ser, parece até que ele tem razão, parece que ele está certo. E a gente percebe assim que muita gente está bebendo nessas várias fontes, então está fazendo um Frankenstein teológico na cabeça das pessoas e nós não temos pessoas que têm segurança da doutrina bíblica, porque elas estão bebendo em várias fontes. E baseado nisso é que eu coloquei aqui a necessidade da doutrina, porque a Bíblia, ela nos fala de doutrinas de demônios e ela nos fala de doutrinas de homens também. Então, essa questão, e Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é muito importante esse texto, que está citado aqui na nossa revista. Eu estou com a revista corrigida, né? Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por que eles vão apostatar? O que é apostatar? É você desistir da fé, é você abandonar a tua fé.
Então, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, assim, o demônio tem doutrina. O demônio tem doutrina. E ele quer impor a doutrina dele. E a doutrina do demônio, se a gente for ver desde o princípio, primeiro se opor à palavra de Deus. Quando Deus, lá no princípio, falou com o primeiro casal, olha, de tudo que está aqui, ótimo, menos daquele. Quando vem a doutrina do demônio, a doutrina do demônio é assim, não é bem assim, não é desse jeito, é que Deus não quer que... Então, ele começa a colocar em dúvida o caráter de Deus. A doutrina do demônio, ela coloca em dúvida o caráter de Deus. E isso fica muito claro na tentação de Jesus. Porque eu acho interessante aquela passagem, porque no capítulo 3 de Mateus, Jesus está sendo batizado por João. Quando ele sai da água, brada a voz de Deus, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é conduzido para o deserto. Lá o demônio chega e fala assim, se é verdade o que ele disse, se você é mesmo o Filho de Deus, colocando em dúvida o caráter de Deus. Se a doutrina bíblica, ela nos ensina o caráter de Deus, a doutrina demoníaca, ela quer desconstruir, quer colocar em dúvida, quer colocar em prova o caráter de Deus. Você não é filho de Deus, nada, você é filho de Deus mesmo, então transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão. Então, assim... o tempo passou do Éden até a tentação de Jesus, teve um lapso de tempo, mas o modus de ação, o modus operandi do diabo continuou mesmo, e não mudou até hoje, e não mudou até hoje. Então, assim, às vezes ele não fala uma mentira direta, mas ele fala uma meia-verdade, se é que existe isso. Se é que existe meia-verdade, para querer colocar em dúvida, colocar um ponto de interrogação. A partir do ponto de interrogação, no primeiro casal deu certo, ele colocou ponto de interrogação. No caso de Jesus, não deu, porque Jesus ele tinha convicção de quem ele era e o que ele veio para fazer. Agora, o pensamento que vem, se o próprio Jesus não ficou isento da tentativa do diabo de subverter a doutrina de Deus, quanto mais nós aí que estamos à mercê nesse mundo, se nós não atentarmos para verdades doutrinárias, para a doutrina de Deus, a doutrina de Satanás está aí. E é interessante, Éden, para passar para você aqui a palavra, um dos pontos da doutrina do diabo é a doutrina da prosperidade. Na tentação de Jesus, ele falou, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar, eu vou te fazer rico, vou te fazer o cara, vou te dar bênção, vou te dar prosperidade, vou te dar riqueza. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa doutrina, ela é complicada. E aqui eu não estou querendo dizer que Deus não faz a gente prosperar, que Deus não nos abençoa. Claro que Deus nos abençoa. E eu sou uma pessoa abençoada e conheço muitas pessoas que são prósperas financeiramente e que são abençoadas também, porque tem gente que é próspero financeiramente e não é abençoado, Eu sou abençoado e Deus tem me ajudado bastante. Então não estou querendo desconstruir a bênção de Deus na vida de ninguém. Eu quis colocar aqui na nossa revista para que a gente preste atenção, porque existem as doutrinas dos demônios também, que a Bíblia nos admoesta e nos adverte a prestar atenção nelas. Verdade, distorcendo a verdadeira prosperidade. Exatamente. Porque ali era um outro foco, Olha, as glórias e os reinos deste mundo, então entrava glória, poder. Exatamente. Algo que, em vez de render tudo ao Pai, é querer para si mesmo. De colocar por cabeça, não por cauda. Então, vigilância, tudo que for um linguajar aparentemente evangélico. Um evangeliquez usando o versículo, o personagem bíblico, mas qual é a essência? Foge da essência que Jesus falou para a mulher, olha, chegou a hora em que adoradores o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, tudo que leva a adoração a Ele. Então tem que ser o foco a Deus, a centralidade da pessoa de Cristo, qualquer outra coisa que aí colocou demais o homem no centro, o humanismo, o antropocentrismo, o homem é o foco, é o centro, então sai de perto, rejeita, sai de perto. Chuta que é laço. que é laço,
tem versículos até, inclusive, que falam sobre afastar de pessoas que trazem coisas estranhas, né? Um deles, quero deixar aqui, ó, Romanos 16, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles. Ou, outra versão, a RC diz, desviai-vos deles. Então, se tem uma coisa que é para se desviar, é do pecado e de herege. Desviar de quem vem com doutrina errada. Disso sim, podemos nos afastar, não aceitar, não receber em casa, porque esses que afastam da doutrina de Cristo é os que não têm a Deus. É o que diz também um outro versículo, 2 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem, tanto ao Pai como ao Filho. Então, são vários versículos. A gente vê muito nas cartas alertas contra falsos ensinos. Então, o apóstolo Paulo alertou várias igrejas, vários momentos sobre isso. Por exemplo, Hebreus 13, 9, também deixei anotado aqui, que ele diz, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, assuntos que estavam ali entre os hebreus, entre aqueles irmãos, ele, olha, não se deixe levar por doutrinas estranhas. Paulo estava alertando, sempre alertando, porque tem essa fonte demoníaca, tem a fonte humana, por algum interesse, por alguma má intenção, por alguém, por exemplo, que quer se aproveitar do rebanho, como ele deixa muito claro esse perigo. Quando ele vem e diz em Atos 28, muito conhecido pelos obreiros, pastores que têm tamanha responsabilidade nesse texto, e nós, todos, professores e ensinadores, sermos defensores, protegendo o rebanho de Deus. O ensino é uma proteção contra tudo que vem de erro que possa destruir a caminhada do povo de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 28, é feito esse alerta, onde o apóstolo Paulo vem e diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Então ele faz esse alerta, olha, eu vou me ausentar e daqui em diante haverá lobos sondando e querendo se filtrar, entrar para devorar, para tirar proveito, para prejudicar. Então é um alerta, onde depois versículos ele fala, no versículo 30, ele fala sobre falar coisas perversas. Ele fala sobre coisas que não convém, que seriam trazidas para o meio do povo de Deus. E ele, no versículo 31, ele ainda diz, eu tenho estado anos, noite e dia, admoestando vocês com lágrimas, a cada um de vocês. Então ele fala, olha, eu estou ensinando com lágrimas, com amor, com meu empenho, com a minha alma, cuidando de vocês. E vai chegar alguém que não ama, que quer só se aproveitar. Então esse é um cuidado que todos nós como ensinadores, e que vamos reforçar as bases de doutrina para nossos irmãos, alunos, membros, para que eles sejam firmados, para que em nenhum momento o inimigo use pessoas, ou falsos ensinos, ou falsos mestres, ou falsos influenciadores digitais, que vão querer subtrair ou prejudicar, arrebanhar, roubar a fé ou a pureza doutrinária deles com coisas que desviam do caminho, né? Então, o apóstolo Paulo, deixando claro, olha, eu com lágrimas ensinei. Então, estejam atentos para que ninguém desfaça isso que está sendo feito, construído. E nessa questão de doutrinas de homens, a gente percebe a necessidade que alguns têm de querer se colocar como ícone, como evidência, né? Porque eu sou a igreja do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo fulano de tal. Então, a doutrina que está sendo valorizada ali, muitas vezes são doutrinas de homens. E a Bíblia nos admoesta, ela nos corrige esses textos todos que você citou, Atos capítulo 20, versículo 28 até o 31, e tantos outros aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 11,
do versículo 13 ao versículo 15, olha que Paulo diz assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, essa questão de doutrinas de homens, de ensinamento de homens, abalizados, fundamentados em homens, é complicado. E tem um texto que a gente acredita, que a gente atribui ele, né, falando que é do diabo, mas se a gente for ler aquele texto ali mais detidamente, a gente vai perceber que a gente pode aplicar ele ao diabo, mas ele é aplicado a falsos ensinadores. O Evangelho de João, capítulo 10, quando a gente vê ali no versículo 10 que o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir, esse verso ele está falando de falsos ensinadores, de doutrinas de homens. Se você pegar ali o contexto, você vai ver que é o ladrão, que é o salteador, aquele que não entra pela porta, aquele que salta, que não entra pela porta, que salta a janela, que salta a cerca. Então, esse texto a gente aplica ao diabo e podemos aplicá-lo, mas se você for pegar o texto originalmente ali, o contexto, ele está falando justamente dessa doutrina de homens que querem arrebanhar para si, que querem chamar atenção para si, que querem eles serem o centro das atenções. E até para... Tem mais dois versículos aqui que você já até citou, o Hebreus 13:9 e o Efésios 4:14, que você já citou aí nas suas falas. Eu só quero ler novamente o Efésios 4:14, que diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens. Então aqui, doutrina de homens, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então essa doutrina de homens, a centralidade no homem, o homem é o personagem. Lá fora, na placa da igreja, tem que estar a foto do homem, em tudo tem que estar a foto do homem, tem que estar a referência ao homem. A gente precisa tomar cuidado, porque essa doutrina, ela pode não estar sendo divina, mas está sendo antropocêntrica, né? Então precisa tomar cuidado nessas duas doutrinas que a Bíblia nos adverte, doutrina de demônios e doutrina de homens. E por último, para a gente fechar, a gente está falando aqui que para combater essa doutrina de homens, para combater essa doutrina de demônios, nós temos aqui a doutrina de Deus. Eu queria ler João 7, 16 e 17, que são os dois versos que eu citei. João 7, 16 e 17. O texto diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, o próprio Jesus, homem, aqui ele falou, olha, o que eu estou falando para vocês não é da cabeça do homem Jesus, é doutrina de Deus. Ela vem do céu para o coração de vocês. Então, coloquei aqui que se a sociedade atual sofre com a propagação de doutrinas de homens e demônios, Deus deixou à disposição da igreja a revelação das verdades eternas contidas na Bíblia. E essas verdades são chamadas de doutrinas bíblicas, e elas não somente respondem às grandes indagações existenciais dos homens, mas mostram a existência do grande e soberano Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. E essa doutrina é a doutrina que vai, no decorrer desse semestre, é o que nós esperamos, nos ensinar a chegar mais perto de Deus, conhecer mais Deus e viver uma vida que dignifique o nome do Senhor aqui na terra. Quando falamos em desvios, também um parêntese, até nas escrituras querem mexer, foi citado sobre atualização, também há já versões onde é inserida ali minuciosamente, por exemplo, tem caso de estudo que inclui uma visão homoafetiva. Então já tem uma Bíblia de estudo onde algumas palavras ali mexidas, subtraídas, alteradas para que uma ideologia seja incluída. Então, olha o tamanho do perigo. Alguém
desavisado, não conhece, vai procurar uma Bíblia de estudo, compra e começa a ser influenciado pelas orientações ali, os comentários que estão ali dizendo do que pode, o que não pode, tirando ali do que é correto, e aí ele pode ser levado. E um outro versículo também gostaria de citar, o apóstolo Paulo a Timóteo, já partindo aqui para os comentários finais, Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo dizendo para Timóteo, seu obreiro, ele, olha, eu te roguei quando eu parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, olha a preocupação de Paulo. Estou partindo em viagem para outro local. Aí eu roguei. Rogar é mais do que conversar, mais do que pedir, é uma insistência forte, né? Estou clamando, olha. Então, imagine Paulo preocupado, olha, Timóteo, cuida aqui de Éfeso, não deixa ninguém ensinar besteira. Não deixa ninguém soltar abobrinha e ensinar errado o povo. Então, olha a preocupação de Paulo com a doutrina correta sendo ensinada, para que viesse se mantida esse item ser a doutrina de Deus. A igreja de Deus, a igreja que anda na verdade, prega a verdade, aprendeu a verdade, por isso ela é conhecida, até nessa mesma carta, capítulo 3, versículo 15, muito interessante, já que estamos falando de fundamento, a palavra de Deus diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, aqui na NVI diz, então, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, ela está neste mundo como uma coluna da verdade, porque é quem conhece a Deus, quem abraça firmemente tudo que vem de Deus, vai pregar somente isso que vem de Deus. Então, realmente, no meio deste mundo corrompido e contaminado e tenebroso, a igreja é a coluna que ainda vai pregar a verdade até o arrebatamento, até a vinda do Senhor Jesus. E só para reforçar também aos nossos professores, a revista tem como base também a confissão de fé da Assembleia de Deus. Então, os pontos que estarão nas lições seguintes foram norteados pela declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi usada aí como a base inicial, o pontapé inicial para o tema do trimestre. Exatamente. Até fazendo um complemento no que o Éden falou dos comentários das versões de Bíblias, a gente nunca esquecer, irmãos, que o comentário é a ideia de alguém. O comentário não é Bíblia, é alguém que fez um comentário. Só que essa questão que o Éden citou, ela vai além de comentário. Já tem algumas edições da Bíblia que estão mexendo no texto. Estão mexendo no texto. Então, todo cuidado é pouco ao adquirir um exemplar da Bíblia, observar a editora que está editando essa Bíblia, para ver se é uma editora séria, uma Sociedade Bíblica, por exemplo, que é uma editora muito séria, uma CPAD, que é séria, e outras que são também, e só tomar cuidado com essas novidades que aparecem no mercado de impressão de materiais evangélicos. Desde já agradecemos por você ter acompanhado este bate-papo, este estudo inicial, que você possa acompanhar todo o trimestre, que será certamente muito importante, proveitoso e saúde para a Igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção, por assistir essa videoaula até aqui, e o desejo do nosso coração é que esse material que está à sua mão possa de verdade ser um manual de direcionamento para que você dê as suas aulas. Como disse no começo, não é um material exaustivo, porque primeiro a capacidade do escritor e segundo o espaço físico, não é possível a gente exaurir os assuntos, mas que seja um roteiro importante para você conversar com seus alunos e poderem discutir aí essas doutrinas bíblicas que são fundamentais para o nosso crescimento e sustentação da nossa fé até que Cristo venha. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.